Bom, primeiramente eu queria só deixar claro para todos os telespectadores que nos assistem que as respostas que eu vou dar, elas são muito no âmbito pessoal, tá certo? Então eu não falo hoje, nesse momento, pelo MPPU, né? Eu falo por mim, tá certo? Até porque a comissão, ela foi eleita, né? Mas ainda não foi empossada, certo? Isso vai acontecer no próximo final de semana. Então as respostas que eu vou dar aqui, elas são minhas, né? De cunho pessoal. Obviamente que essa será a minha... Vou defender esses pensamentos, essas ideias lá na comissão e creio, tenho certeza também, que muitos lá compactuam dessas minhas ideias. Então, vamos às perguntas. O nosso programa número 20 é o 20º programa e a gente tem uma maravilhosa surpresa de poder entrevistar Edejonson Pinto, um grande amigo, um grande companheiro de longas jornadas dos movimentos sociais nos anos 80, que foi eleito recentemente o mais votado, é bom que se diga, membro, coordenador do Movimento Político pela Unidade a nível nacional. E a gente vai ter a alegria de poder fazer um breve bate-papo com ele nesse momento. Bom, na verdade, a gente gostaria de ter feito esse bate-papo antes, mas o mês de agosto eu estive envolvido com dois importantes projetos. Primeiro, uma série de 3 artigos que eu escrevi para o site Segunda Opinião sobre guerras híbridas e, logicamente, a gente precisou fazer uma pesquisa bem feita para poder apresentar um conteúdo de respeito em relação ao tema. E a segunda questão que eu também estive envolvido na produção de 6 artigos sobre a questão da violência sofrida, real, simbólica, da menina capixaba de 10 anos e que eu não podia me esquivar diante, digamos, do sofrimento que ela estava passando. Eu precisava me irmanar com ela. Então, esses dois empenhos no mês de agosto, tivemos que preterir a nossa conversa com Johnson para agora. Mas o importante é que a gente conseguiu. E vamos lá para a primeira pergunta que nós temos. A primeira pergunta para Johnson é a seguinte: que papel caberá ao MPPU, ao Movimento Político pela Unidade, na opinião dele, logicamente, diante desse cenário político em que a gente vive? A importância do MPPU para o cenário político nacional, ele é fundamental porque ele traz um sonho, não é, de resgatar um dos 3 pilares da Revolução Francesa, que foi a igualdade, a liberdade e a fraternidade. A igualdade, ela foi muito enfatizada nas experiências socialistas. A individualidade, a liberdade, ela foi muito enfatizada nos sistemas capitalistas, porém é como se a fraternidade ficasse esquecida. Então, o Movimento Político pela Unidade, ele vem tentar trazer essa lembrança, né, da fraternidade enquanto categoria política. Por isso que eu vejo a importância dele no cenário político nacional. Com relação ao momento político atual, eu vejo que ele tem um grande desafio do Movimento Político pela Unidade, e esse será, eu acho que deve ser uma das batalhas nossas, é resgatar a política, porque o que está acontecendo no Brasil não é política, tá certo? A gente confunde muito eleitos com políticos. A gente tem muita gente que foi eleito e que não é político. E que o que está acontecendo no Brasil não é política, porque a política em si, não é, ela prevê o exercício democrático. Por exemplo, o meu adversário político, ele apenas é alguém que pensa diferente de mim. Porém, não necessariamente ele é o meu inimigo. Então, quando você trata um adversário político como inimigo, isso não é política. Então, o Movimento Político pela Unidade tem esse grande desafio. Eu acredito que nós vamos perseguir esse objetivo, que é de trazer de volta o exercício da política brasileira e, obviamente, também no mundo, porque o que acontece aqui no Brasil reflete no mundo inteiro, como o que está acontecendo no momento está refletindo, certo? Então, eu vejo dessa forma: resgatar a política brasileira. Eu vou enfatizar novamente: o meu adversário político não é meu inimigo. Quando eu tento eliminar o meu adversário político, até fisicamente, isso já fugiu da esfera política. Isso é outra coisa, isso não é política. E o que está acontecendo no Brasil não é política.
Bom, a segunda questão para Johnson. Johnson, queria saber qual vai ser a prioridade, na sua visão, que o MPPU deve perseguir nessa nova gestão que foi eleita e que toma posse agora na semana que vem. A prioridade do Movimento Político pela Unidade, eu acho, a primeira coisa, eu acho que é investir, né, de alguma forma na formação dos jovens politicamente, tá certo? E também de muitos adultos, porque no Brasil criou-se de uma maneira bem elaborada, né, bem pensada, bem sofisticada, criou-se uma rejeição à política. Então as pessoas dizem: eu não gosto de política, eu não suporto a política. Isso em todos os âmbitos e, sobretudo, nos meios religiosos, nos movimentos ligados a alguma religiosidade. Então a gente pensa, né, de investir nessa formação, não é? E não só dos jovens, mas também dos adultos. Mas os jovens será o foco principal. Essa é uma prioridade. Depois, buscar maneiras de dialogar, né, com os vários segmentos da sociedade. Bom, e por fim, eu queria saber de Johnson qual é, digamos, a visão que ele tem da relação que o MPPU terá com os diversos sujeitos políticos, movimentos sociais, organizações populares, entidades de classe, diante desse contexto de retomada da democracia do Brasil depois do golpe de 2016 que a gente foi submetido, né? Porque amanhã a gente está demarcando historicamente 4 anos do golpe de 2016. A história recente do Brasil, política, ela mostra que os poucos governantes que tentaram governar ouvindo a sociedade, através das entidades de classe, através dos movimentos sociais, através da sociedade civil organizada, eles acertaram mais do que erraram. Então, o Movimento Político pela Unidade, ele vai tentar gerir as suas ações ouvindo justamente esses segmentos, certo? Ouvindo trabalhadores, sejam eles sem terra ou sem teto, sindicalistas, partidos políticos, até porque, para aquilo que nós sonhamos, que é a fraternidade enquanto categoria política, não faz sentido a gente ter isso como objetivo sem ouvir esses segmentos, tá certo? Porque aí vocês imaginem o que é você mobilizar todo um movimento, tá certo? De classe, embora seja uma determinada classe, uma determinada categoria profissional, mas as pessoas não pensam tudo igual, embora elas tenham algo em comum, que é justamente a categoria que elas pertencem, assim como os movimentos sociais de modo geral. Então ali já há um exercício dessa fraternidade, já há uma busca desse diálogo, já há uma experiência de fraternidade, eu vejo assim. Então a gente vai aprender com esses movimentos. Obviamente que é uma mão dupla, né? A gente aprende ensinando e ensina aprendendo. Ou seja, é fazendo que a gente vai aprender com esse pessoal. Até porque eles têm muito a nos ensinar. A história tem mostrado isso. Quando se governa com o povo, se acerta mais. Vamos trabalhar por isso, né? Eu disse no início da entrevista que essas opiniões são muito pessoais, mas eu creio que muitos na comissão compactuam dessas ideias, né? Até porque a comissão que foi eleita, ela realmente... Na verdade, a gente vai dar continuidade ao que já vinha sendo tentado com a comissão anterior, né? Obviamente que essa é bem mais plural, porque são vários segmentos que estão ali representados, né? E que tem também digamos assim, esse respaldo popular através do voto, né? Então, os números dessas eleições do Movimento Político pela Unidade, eles nos deram vários indicativos, eles mandaram várias mensagens para a gente, e em cima dessas mensagens, em cima desses recados, que a gente vai se debruçar para ver se a gente acerta mais do que erra. Obviamente vamos errar, é lógico, mas vamos buscar acertar, mas acertar junto com o povo, junto com os segmentos sociais, junto com os partidos políticos. A gente está vivendo uma crise na política representativa, né? Obviamente vamos tentar resgatar a importância dessa representatividade, mas vamos, digamos assim, também mostrar,
resgatar, ou seja, enfatizar a importância da democracia, da política participativa. Então, que legal. Obrigado, Johnson. Eu queria desejar de coração a você. Estou torcendo para que você seja o presidente da Comissão Nacional, até porque você foi mais votado, mas eu queria desejar a você e a todos os outros que foram eleitos, né, um belo trabalho, né, tem muito suor pela frente. Retomar o caminho democrático do Brasil não é fácil, mas como mesmo você lembrou e como se diz, né, como dizia Ernesto Cardenal, né, o caminho se faz ao andar. Então, meu grande abraço e muito obrigado por esse bate-papo tão rico e tão luminoso, tão sóbrio com que você nos presenteou. Um grande abraço e para cada um que pôde assistir ao nosso programa, a gente também queria agradecer e até breve. Tchau.